Olá, meu nome é Fernanda e eu preciso compartilhar com vocês uma história que mudou completamente a minha vida. E olha, eu sei que pode parecer exagero, mas quando você vive o que eu vivi, você entende que tem coisas que realmente fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Então me dá uns minutinhos aqui que eu vou contar tudo desde o começo, porque essa história precisa ser contada com calma. Há uns 8 meses atrás, eu estava no que eu chamava de fundo do poço da minha vida doméstica. Sabe aquela sensação de que você está correndo atrás do próprio rabo e nunca consegue alcançar? Era exatamente isso. Eu trabalho fora o dia inteiro, saio de casa às 6:30 da manhã e só volto lá para 7 da noite, completamente exausta. E quando eu chegava em casa, sabe o que me esperava? Um verdadeiro campo de batalha. A minha casa parecia que nunca estava limpa. Eu olhava para o chão da sala e via cabelo para todo lado, aquelas bolinhas de poeira acumuladas nos cantos, migalhas de biscoito que as crianças deixavam cair, marcas de pés sujas na cozinha, e aquela sensação horrível de que por mais que eu limpasse, no dia seguinte estava tudo do mesmo jeito. E o pior, gente, o pior era que eu tinha 2 gatos em casa. Eu amo meus bichinhos de paixão, mas quem tem gato sabe o drama que é pelo de animal espalhado por toda parte. Parecia que eles soltavam pelo 24 horas por dia. Todo fim de semana era a mesma rotina cansativa. Sexta-feira chegava e eu já ficava com aquele aperto no coração pensando: lá vem o sábado de faxina. Acordava cedo no sábado, pegava a vassoura e começava a varrer a casa inteira. Depois tinha que pegar o aspirador de mão, aquele pesadão que fazia um barulho ensurdecedor, e passar em todos os cantos. Minhas costas já começavam a doer só de pensar. Mas não acabava aí, não. Depois de varrer e aspirar, tinha que pegar o balde, encher de água, colocar produto de limpeza, pegar aquele pano pesado, torcer até as mãos ficarem vermelhas, e ficar ali de joelhos, esfregando cada cantinho do chão. Eu passava literalmente 4, 5 horas limpando a casa. Quando eu terminava, olhava pro relógio e já era meio-dia, 1 hora da tarde. Meu corpo estava doendo inteiro, minhas pernas estavam tremendo, minhas costas latejando de dor. E sabe qual era a pior parte? Eu olhava para aquele chão brilhando e pensava: amanhã de manhã já vai estar sujo de novo. E realmente estava. Segunda-feira chegava e aquele chão limpinho que eu tinha deixado já estava com pelo de gato, poeira, sujeira de novo. Parecia que eu estava vivendo num ciclo sem fim, uma espécie de castigo eterno. Meu marido até tentava me ajudar, coitado, mas ele também tinha os compromissos dele, o trabalho dele, e no fim das contas a maior parte da limpeza sempre sobrava para mim. Eu me sentia frustrada, cansada, esgotada mentalmente e fisicamente. Chegou um ponto que eu comecei a ficar até meio deprimida com essa situação. Eu olhava para as minhas amigas que tinham tempo de ir pro cinema, de fazer uma caminhada, de ir na academia, e eu? Eu passava meus finais de semana de joelhos no chão, esfregando o piso. E tem uma coisa que eu não contei ainda, que era o pior de tudo. Eu tenho um problema sério na coluna, uma hérnia de disco que eu já tratei mas que de vez em quando volta a me incomodar. E ficar ali curvada, limpando o chão, esfregando, abaixando para pegar as coisas, isso tudo estava piorando muito a minha condição. Teve uma semana que eu passei 3 dias sem conseguir levantar da cama direito de tanta dor nas costas. Fui no médico e ele me alertou: Fernanda, você precisa parar com esses esforços repetitivos, você está prejudicando ainda mais sua coluna. Mas e aí? Ia deixar a casa suja? Não tinha como. Foi nesse momento de desespero que apareceu a minha salvação. Eu estava conversando com uma amiga minha, a Juliana, que eu não via há uns 2 meses. A gente marcou de tomar um café juntas e quando eu comecei a desabafar sobre essa situação toda, ela me interrompeu e falou: Fernanda, espera aí. Você não conhece o robô Mop? Eu olhei para a cara dela meio sem entender e falei: robô o quê? Ela começou a rir e disse: menina, você está sofrendo à toa. Eu comprei um aparelhinho chamado Robô Mop há 3 meses e minha vida mudou completamente. Ela pegou o celular dela e começou a me mostrar vídeos do tal do Robô Mop funcionando na casa dela. Gente, eu fiquei impressionada. Era um aparelho pequeno, redondinho, que saía sozinho pela casa, varrendo, aspirando e ainda passando pano molhado no chão, tudo ao mesmo tempo. Eu olhei aquilo e pensei: não é possível, isso deve ser montagem, deve ser propaganda enganosa. Mas a Juliana insistiu, ela falou:
Fernanda, eu estou te dizendo, eu usei, está funcionando na minha casa todos os dias, eu não pego mais em vassoura, não pego mais em balde, não fico mais de joelhos no chão. Mesmo assim eu ainda estava com o pé atrás. Sabe quando você já se decepcionou tanto com as coisas que fica com medo de se iludir de novo? Era assim que eu estava. Mas a Juliana não desistiu de mim. Ela falou, vem na minha casa amanhã, vou te mostrar ele funcionando ao vivo. E eu fui. Gente, quando eu vi aquele aparelhinho trabalhando na casa da Juliana, meus olhos encheram de lágrimas. Eu sei que parece bobagem chorar por causa de um aparelho de limpeza, mas é que naquele momento eu vi uma luz no fim do túnel. Eu pensei, será que eu também posso ter minha vida de volta? O robô mop que ela tinha era incrível. Ele saía sozinho da base dele, começava a andar pela casa inteira, passava embaixo do sofá, embaixo da mesa, nos cantos, nos corredores, e ia limpando tudo. Ele tem umas escovinhas na lateral que vão varrendo e jogando a sujeira para baixo dele, onde fica o aspirador que suga tudo. E ao mesmo tempo ele tem um paninho úmido na parte de baixo que vai esfregando o chão. É tipo ter uma faxineira trabalhando 24 horas na sua casa. Só que melhor, porque ele não reclama, não cansa, não pede aumento. A Juliana me explicou que era super simples de usar. Você só precisa encher o reservatório de água que fica dentro dele, apertar um botão e pronto. Ele começa a trabalhar. E o mais impressionante, ele tem uns sensores que fazem ele não cair da escada, não bater nas paredes, não derrubar as coisas. Ele desvia dos obstáculos sozinho. E quando a bateria dele está acabando, sabe o que ele faz? Ele volta sozinho para a base de carregamento, carrega a bateria e se você quiser, pode programar ele para voltar a limpar depois. É uma tecnologia que parece coisa de filme de ficção científica, mas está aí, disponível para a gente usar. Naquele mesmo dia eu tomei a decisão. Eu ia comprar o meu robô mop. Mas aí veio aquela preocupação. Será que é caro? Será que vale a pena o investimento? Eu conversei com meu marido e expliquei a situação. Falei para ele, amor, a gente precisa pensar nisso como um investimento na nossa qualidade de vida, na minha saúde. Ele me apoiou completamente, até porque ele também estava cansado de me ver sofrendo todo fim de semana com a faxina. Aí eu fui pesquisar na internet sobre onde comprar. E gente, aqui vem uma parte muito importante da minha história. Presta bastante atenção porque isso pode salvar você de cair num golpe. Quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei o robô mop em vários sites diferentes, com preços completamente diferentes. Tinha site vendendo super barato, tipo metade do preço, e eu quase caí nessa. Pensei, opa, que sorte, vou economizar. Mas aí eu resolvi pesquisar mais a fundo sobre esses sites com preços muito baixos. E foi aí que eu descobri um mundo de golpes e falsificações. Eu entrei em grupos de pessoas que tinham comprado produtos em sites piratas e gente, os relatos eram de dar dó. Tinha gente que comprou, pagou, e nunca recebeu nada. Tinha gente que recebeu um produto completamente diferente, uma imitação barata que quebrou em 2 dias. Tinha gente que recebeu uma caixa vazia. E o pior, depois que você cai num golpe desses, você não consegue seu dinheiro de volta, não tem para quem reclamar, não tem garantia, não tem nada. Você simplesmente perdeu seu dinheiro. Eu fiquei muito assustada com isso e decidi que não ia arriscar. Conversei de novo com a Juliana e perguntei onde ela tinha comprado dela. Ela me passou o link do site oficial, aquele onde ela comprou e recebeu o produto original, com garantia, com nota fiscal, com tudo certinho. E foi exatamente nesse site que eu comprei o meu. Paguei um valor justo, não foi aquele preço absurdamente baixo que eu tinha visto nos sites suspeitos, mas também não foi nenhum absurdo. E o mais importante, eu tive a segurança de saber que estava comprando um produto de verdade. Quando meu robô mop chegou, eu estava tão ansiosa que fiquei esperando o entregador na janela. Quando ele tocou a campainha, eu quase voei para abrir a porta. Abri a caixa ali mesmo na sala, com meu marido e minhas filhas em volta, todo mundo curioso para ver. E gente, que aparelhinho lindo! Ele veio muito bem embalado, com manual de instruções em português, com todos os acessórios, com a base de carregamento, com os paninhos extras, tudo organizadinho. Eu li o manual rapidinho, que aliás é super simples de entender, e parti para ação. Coloquei água no reservatório dele, encaixei o paninho de limpeza na parte de baixo,
Coloquei ele no chão da sala e apertei o botão. Gente, quando ele começou a se movimentar sozinho, meu coração disparou de emoção. Era tipo ver um milagre acontecendo na minha frente. Ele começou a andar pela sala, desviando dos móveis, passando embaixo do sofá, limpando cada cantinho. Eu fiquei uns 15 minutos ali parada, só observando ele trabalhar, quase não acreditando que aquilo era real. Meu marido olhou para mim e falou: "Amor, você está chorando?" E eu estava mesmo. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de esperança. Eu sabia que a partir daquele dia minha vida ia ser diferente. E foi mesmo, gente. Foi completamente diferente. Agora, toda manhã antes de sair pro trabalho, eu ligo o robô Mop e deixo ele trabalhando. Quando eu volto para casa à noite, meu chão está brilhando, limpinho, cheiroso. Não tem mais pelo de gato espalhado, não tem mais poeira nos cantos, não tem mais aquela sensação de sujeira. E sabe o que é melhor? Eu não precisei mover um dedo. Eu não precisei me curvar, não precisei forçar minhas costas, não precisei ficar de joelhos esfregando o chão. Meus finais de semana agora são realmente meus. Eu acordo no sábado, tomo meu café da manhã com calma, e aí faço o que eu quiser. Às vezes eu vou pro cinema com meu marido, às vezes eu vou caminhar no parque com minhas amigas, às vezes eu simplesmente fico em casa assistindo aquelas séries que eu estava enrolando há meses. E o melhor, sem culpa. Porque eu sei que minha casa está limpa. O robô Mop já cuidou de tudo. Teve um dia que eu estava conversando com minha mãe por telefone e ela comentou: "Filha, sua voz está diferente, você parece mais feliz." E eu realmente estava. Porque quando você se livra daquele peso, daquela obrigação que te consome, você respira melhor, você vive melhor. Eu não tinha percebido quanto aquela rotina de limpeza estava me sugando a energia, me deixando estressada, me roubando momentos preciosos da minha vida. E olha, eu preciso falar uma coisa importante aqui. O robô Mop não é só para quem tem problema na coluna como eu. Ele é para todo mundo que quer ter mais qualidade de vida, mais tempo livre, mais energia para fazer as coisas que realmente importam. Porque a gente não nasceu para ser escrava da limpeza doméstica. A gente merece viver, aproveitar, curtir nossa família, nossos hobbies, nosso descanso. Uma coisa que me impressionou muito foi a durabilidade da bateria dele. Ele consegue limpar minha casa inteira, que tem uns 100 metros quadrados, com uma única carga. E quando a bateria está ficando fraca, ele automaticamente volta para a base, carrega, e está pronto para trabalhar de novo. Eu programo ele para limpar todos os dias pela manhã, enquanto estou no trabalho, e quando chego em casa à noite, está tudo limpinho. E os pelos dos meus gatos? Acabou esse problema. O robô Mop aspira tudo, não deixa nada para trás. Aquelas bolinhas de pelo que ficavam acumuladas nos cantos, aquele pelo grudado no sofá, tudo isso acabou. Eu olho pro meu chão agora e vejo ele brilhando, limpinho, sem nenhum pelo à vista. Meus gatos inclusive ficam curiosos com o aparelhinho, às vezes ficam olhando ele trabalhar, mas ele simplesmente desvia deles e continua a limpeza. Agora eu vou te contar uma coisa que aconteceu há umas 2 semanas e que me deixou ainda mais feliz com minha compra. Minha irmã veio passar o fim de semana aqui em casa e quando ela chegou, olhou pro chão e falou: "Fernanda, sua casa está um brinco. Como você consegue manter tudo tão limpo trabalhando o dia inteiro?" Aí eu mostrei o robô Mop pra ela e contei toda a minha história. Sabe o que ela fez? Comprou um também. E agora ela vive me mandando mensagem agradecendo pela indicação, dizendo que a vida dela também mudou. Eu já indiquei o robô Mop para várias amigas minhas, para colegas de trabalho, para familiares. Porque quando você descobre algo que realmente funciona, que realmente melhora a sua vida, você quer compartilhar isso com todo mundo. E olha, eu não ganho nada indicando, tá? Eu só quero que outras pessoas também tenham a chance de se libertar dessa escravidão da limpeza doméstica, como eu me libertei. Mas agora, e isso é muito sério mesmo, eu preciso te dar um alerta. Um alerta que pode te salvar de muito estresse e prejuízo financeiro. Por favor, pelo amor de Deus, não compre o robô Mop em qualquer lugar que você vir pela internet. Eu sei que é tentador quando você vê aqueles preços lá embaixo, aquelas promoções mirabolantes, aqueles sites que parecem confiáveis mas que na verdade são armadilhas. Não caia nessa. Tem muita gente mal intencionada por aí criando sites falsos,
vendendo produtos falsificados, ou pior ainda, simplesmente roubando o dinheiro das pessoas. Esses golpistas são muito espertos, eles copiam o design dos sites oficiais, colocam fotos bonitas, inventam avaliações falsas, tudo para te enganar. E quando você cai nessa, você perde seu dinheiro, não recebe o produto, e fica sem ter para onde correr. Eu tenho uma prima que caiu num golpe desses. Ela viu um site vendendo um produto parecido com o RoboMop por um preço muito baixo e comprou sem pesquisar direito. Resultado: ela pagou, esperou semanas, e nunca recebeu nada. Quando ela tentou entrar em contato com o site, descobriu que não existia mais, tinha sumido. O dinheiro dela foi pro ralo, simplesmente evaporou. E ela ficou super chateada, frustrada, e com aquela sensação horrível de ter sido enganada. Por isso eu insisto tanto nesse ponto. Quando você for comprar o seu RoboMop, compre no site oficial, naquele que é de verdade, que tem garantia, que tem nota fiscal, que tem suporte ao cliente, que entrega o produto original. Sim, talvez você vá pagar um pouquinho a mais do que nesses sites suspeitos, mas você vai ter a tranquilidade de saber que está comprando algo de qualidade, que funciona de verdade, e que se der qualquer problema você tem para onde reclamar e conseguir resolver. Eu usei o RoboMop, ele está aqui na minha casa, funcionando perfeitamente há 8 meses. Eu comprei no lugar certo, recebi o produto original, veio com tudo certinho, com garantia de 1 ano, com Расстояние до suporte da ближайшего empresa. объекта и Quando eu вести tive робот uma на dúvida расстоянии sobre 10 como usar uma мм. função Таким образом, пылесос específica, будет eu четко mandei проходить по mensagem pro границе suporte мебели или deles e стены, fui причем atendida даже на super черной bem. Me поверхности. Вот, explicaram например, tudo хорошо видно, direitinho. как пылесос Isso é огибает que ножку faz a стола, не diferença касаясь entre ее comprar num бампером. lugar И вот sério так он e обижает comprar диван. nesses sites Датчик стоит только с picaretas. одной стороны, Então, поэтому meu все-таки conselho иногда para робот você que будет está слегка assistindo касаться isso бампером agora, que препятствий. está В целом все interessado em работает comprar шикарно. RoboMop, Также é o сбоку расположена seguinte, кнопка não включения arrisque. питания и Não звуковой jogue seu динамик. dinheiro Робот suado no поддерживает lixo голосовые comprando озвучки, em даже site есть pirata. русский язык. Não Все это passe дело pelo настраивается estresse в de ser приложении, о котором я enganada, de расскажу чуть perder seu позже. dinheiro, Снизу 3 de датчика ficar na mão опрокидывания, sem за счет produto e которых sem робот ter como никогда не resolver. свалится с большой Use o высоты. site 2 oficial, маленьких метлы, aquele que é которыми de он собирает confiança, весь мусор, onde и eu большая comprei o meu e V-образная onde várias турбощетка. pessoas Как que eu показала conheço практика, também такая compraram e комбинация щеток tiveram uma самая experiência эффективная, ótima. позволяет делать Eu качественную уборку entendo на que a любом gente покрытии, sempre quer включая ковры с economizar, высотой ворса до 1 principalmente nos сантиметра. tempos Помимо щеток, difíceis que a здесь gente установили está vivendo. ультрафиолетовую Mas лампу, tem которая по economia que заявлению vale a производителя pena e tem убивает клещей economia que и é бактерии. burrice. Не знаю, насколько Comprar это em правда, site но лампа pirata para автоматически economizar uns включается во reais e всех acabar режимах, perdendo прям как tudo. спортивная Isso тачка não с é неоновой economia. подсветкой. Isso é Работает jogar все это dinheiro дело fora. вместе с É бесщеточным melhor você японским pagar o мотором preço заявленной justo no lugar мощностью certo e ter a 6500 certeza паскаль. de que vai Это receber самый мощный produto de мотор, который qualidade мне do que встречался tentar в подобных economizar e пылесосах. acabar В sendo приложении на enganada. смартфоне есть Olha, регулировка eu poderia мощности ficar aqui всасывания и horas куча falando других sobre фишек. como o Чуть позже RoboMop покажу, mudou как все minha это vida, работает. sobre Ведущие como eu колеса voltei a довольно ter большого energia, размера и высота disposição, подвески como позволяет minhas проезжать dores nas препятствия costas до 2 diminuíram сантиметров. drasticamente, Емкость como eu аккумулятора voltei a aproveitar 3200 meus finais de мА, semana, заявлено от como 2 meu до 4 relacionamento часов com meu работы marido в melhorou зависимости porque a от gente tem выбранного mais tempo de режима qualidade мощности. И за это juntos. время Mas пылесос eu может acho que убрать você до já 200 entendeu o квадратных recado. метров. Но стоит O понимать, что RoboMop 200 foi uma квадратов das это в melhores идеальных coisas que условиях. В aconteceu моем na minha случае в vida nos квартире много últimos препятствий. anos. На первую E olha уборку que eu estou 33 falando квадратов sério. ушло чуть Não é больше 40 exagero, não. минут и Às vezes 40% a gente заряда. não Стоит понимать, percebe, что это mas была esses именно pequenos первая уборка, detalhes и da пылесос rotina потратил doméstica много podem времени estar на roubando изучение muito mais помещения. da При gente do que a следующих gente уборках он уже imagina. запоминает план Roubando квартиры nosso и tempo, выбирает nossa оптимальный для себя energia, маршрут. nossa Таким saúde, образом, время nossa последующих alegria. уборок будет E quando a гораздо gente меньше. encontra Если у uma вас большая solução площадь para помещения, то isso, é при разряде libertador. аккумулятора он Então, se você возвращается está на aí базу и cansada после dessa полной rotina de зарядки limpeza, автоматически se você продолжает está com уборку as именно costas с того doendo de места, tanto где se сел curvar para аккумулятор. limpar o Еще chão, одна se крутая, на você мой está взгляд, perdendo фишка seus пылесоса finais de semana Ebir inteiros заключается com в том, что в faxina, комплекте se você идет quer два ter mais контейнера, tempo para один для você, сухой para и sua второй для família, влажной para as уборки. coisas que Они você легко меняются realmente между gosta de собой, fazer, имеют увеличенный considere объем и seriamente оснащены comprar um электроникой. RoboMop. Контейнер для Mas сухой уборки lembre-se, емкостью compre 600 no lugar мл. certo. Именно в этом Espero que контейнере meu установлен depoimento tenha основной te мотор. ajudado. Поэтому, если Espero у вас que você tenha когда-нибудь entendido сломается que não é двигатель, то propaganda. нужно будет É a просто história купить real de новый alguém que контейнер, sofreu стоит он muito com порядка esse 3000 problema e рублей. encontrou Что uma касается solução системы que realmente фильтрации, то здесь funciona. установлен E não HEPA-фильтр и esqueça, мелкая o link сеточка. onde eu Контейнер comprei, для o влажной site уборки имеет два oficial, раздела. Один для confiável, сбора onde сухого você pode мусора и comprar com второй для воды segurança, емкостью está na 350 descrição мл. desse vídeo. Получается, во время Clica влажной lá, уборки dá uma пылесос olhada. собирает E крупный quem мусор sabe и você уже também после não этого muda sua протирает vida пол. como eu Внутри mudei a установлен minha. электронный Beijo клапан, который grande para você регулирует e que подачу Deus te воды. abençoe.